A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, né? Estou muito contente, muito feliz por estar voltando a esta igreja, os irmãos, rever os irmãos. Isso é motivo de muita alegria. Eu estou hoje assim, com a voz um pouco grave, porque minha garganta foi muito forçada essa semana. E eu não tenho amígdala e por isso fica tudo em cima das cordas. Então, ou fico afônico ou fico com a voz muito grave. Geralmente, quem não tem amígdala fica com a voz grave. Ela tende a baixar, né? Eu também fiquei muito gripado e tossi muito de ontem para hoje. Mas eu creio que Deus já deu a vitória. Eu gostaria hoje de conversar com os irmãos, aproveitando o tema dessa continuidade. E o tema de hoje, eu queria que você abrisse, depois eu vou falar o tema. Eu vou ler bastante versículos bíblicos com os irmãos, mas eu queria que você abrisse Abacuque, capítulo 2. Deus tem uma palavra para nossas vidas. Espero que você abra o seu coração para recebê-la. Porque a palavra de Deus é como semente. Só nasce em boa terra. Amém? Aliás, eu não fui muito feliz na colocação. A palavra de Deus é como semente. Ela nasce e frutifica só em boa terra. Nascer em toda a terra nasce, só que não prospera, não é? Versículo 4. Os irmãos me perdoem que hoje eu vou ser bem sucinto, amém? Não vou me mexer muito. Eu quero aproveitar bem o tempo. Eu quero aproveitar bem o tempo na palavra. O versículo 4 diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Capítulo 3 e versículo 2. Depois nós vamos também no decorrer da mensagem, lá na epístola de Paulo, em alguns textos. Versículo 2 do capítulo 3 diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Amém. Só até aí. O tema da mensagem de hoje, da lição, como é usado o termo, né? Só um avivamento genuíno nos levará a uma vida cristã genuína. Irmãos, a vida espiritual de uma pessoa que aceitou a Cristo como seu Salvador, ela deve ser progressiva. Ela deve ter uma continuidade. E nunca ela deve ser retroativa. Eu costumo dizer que a única lei que não mudou na história da Bíblia é a lei que Deus entregou para Adão. No dia em que pecar, morrerás. Então, por isso que a vida espiritual não pode ser retroativa. Porque todas as vezes que o ser humano peca, alguma coisa espiritual nele morre. Porque o salário do pecado é a morte. E eu estava pensando no tema e li esse texto em 22 versões. Em 22 versões. A versão mais perto do original que eu encontrei foi naquela Bíblia chamada Bíblia Judaica Completa, da editora Vida. Nessa parte A do versículo, onde diz: a sua alma se incha nele. Ou seja, o homem perverso confia nas suas próprias forças. É assim que está lá. Incha. Mas ele diz: o justo, pela sua fé, viverá.
Quando nós lemos o justo pela sua fé viverá, a primeira coisa que vem à mente é o indivíduo dizer, não, então eu posso largar de trabalhar e vou viver da fé. E geralmente quem não trabalha em lugar nenhum e explora a vida espiritual de outras pessoas, tem esse texto como a via de regra. E não é isso que o profeta está a dizer. Esse texto foi repetido por Paulo no capítulo 1 de Romanos, e versículo 17, nós não vamos ler. E depois em Gálatas 3, versículo 11. Mas nas 3 vezes que esse versículo é mencionado na Bíblia, contando com a de Abacuque, não tem nada a ver com aquilo que eu acabei de dizer. Quando o profeta Abacuque, a palavra Abacuque significa abraço, Avarcuque. E o próprio nome já tem um grande significado. Todo o texto de Abacuque é baseado em perguntas. O povo está sofrendo. O povo está passando dificuldade. O povo de Deus. O povo está sendo oprimido pelo inimigo e ele não entende como é que Deus permite o inimigo oprimir o seu povo. Dá um parafuso na cabeça do profeta. Ele não tem estudo suficiente dentro da metafísica, dentro da teologia, para explicar para os seus interlocutores por que é que essas coisas acontecem, por que está acontecendo isso. Então ele fica nos porquês. E ele vai tentando ter uma resposta, orando. Ele não tem essa resposta. Deus não lhe dá essa resposta. Em nenhum momento Deus responde a Abacuque. Mas Abacuque é um crente, Abacuque é um servo que tem a compreensão de que Deus é soberano. E de que tudo que Deus faz é bom. Nós encontramos isso a partir do versículo 17 do capítulo 3. Mas ele deixa escapar uma faísca, um lampejo do Espírito Santo, uma luz fantástica para nossas vidas, quando ele diz: o justo pela sua fé viverá. Viverá o quê? Viverá uma vida espiritual digna do reino de Deus. O justo, ele já coloca o justo. Ele não diz o homem, ele não diz o crente, ele não diz o religioso, ele não diz o doutor fulano de tal, ele diz o justo, aquele que já tem em si a experiência de uma vida com Deus. Então ele vai dizer, esse indivíduo não vai ser atrapalhado pela vista, porque o que tem nos atrapalhado é a nossa vista. Um crente, o contexto diz, a sua alma se incha nele, ou seja, está falando do povo de Deus também, aqui não está falando se incha nele. Quem é que se incha? O que é que incha? Aquele indivíduo que tem autoconfiança. O indivíduo que acha que, pela lógica, ele vai conseguir desenvolver o projeto, que ele vai conseguir viver a vida espiritual. Então, por isso que o hebraico diz, o homem perverso confia nele mesmo. Ele não põe a sua confiança em Deus. Provérbios 3:5 diz assim, confia no Senhor e não se estribe no vosso coração, ou seja, não se apoie em você mesmo. Então ele diz, esse tipo de homem, ele não consegue viver uma vida pela fé, porque ele vive a vida da lógica, ele vive a vida da vista, do olhar, e às vezes nós somos assim, nós queremos ver, porque vendo parece que cremos mais, mas depois eu quero falar sobre isso. Então ele apela para uma oração em dizer, Senhor, manda um avivamento. Ele entende que só o avivamento genuíno,
Não o avivamento da gritaria. Não o avivamento do pula-pula. Eu não estou sendo contra isso. Não o avivamento do dar golpe de karatê no vento. Não o avivamento de sapatear e rodopiar. Eu não sou contra isso. Mas isso não é o avivamento. O avivamento que o profeta almeja, que ele sonha, que ele pede em sua oração, é exatamente fazer com que o povo de Deus consiga viver pela fé. Porque o apóstolo Paulo diz, no capítulo 3 de 2 Timóteo, que haveria tempos. A Bíblia Nova Vida diz assim: vai vir tempos que vai ser difícil ser crente. Vai ser muito difícil o indivíduo ser fiel a Deus, confessar a sua fé e resistir às tentações mundanas, os prazeres da carne, as coisas do mundo. Hoje nem se fala tanto dessa linguagem. Mas eu queria compartilhar com os irmãos que está em jogo aqui o conhecimento da palavra de Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos que em todo o texto de Abacuque, a palavra de Deus está nas entrelinhas. Por isso que ele diz no versículo 2 do capítulo 3, eu ouvi a tua palavra. O hebraico diz assim, eu dei ouvido à tua mensagem. Eu consegui entender a tua mensagem. João Ferreira de Almeida traduziu, eu ouvi a tua voz. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi, ó Senhor, a tua palavra. Ou seja, eu a entendi. Agora eu sei o que é viver pela fé. Mas é preciso que o Senhor mande um avivamento para que isto se realize, para que a congregação viva uma vida pela fé. Agora eu queria mostrar para os irmãos, antes de falar disso, dizer para os irmãos que a vista atrapalha, porque a vista ela é lógica. Quando você quer uma bênção, por isso que as coisas mais difíceis, o crente tem que conseguir, através de muita oração e muito jejum, para ele ir entendendo essas coisas. O apóstolo Paulo diz, o que é que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5, capítulo 7? Quem sabe? O apóstolo Paulo diz, andamos por fé e não por vista. Por que é que o apóstolo Paulo diz isso? Porque os crentes estavam querendo ver as coisas acontecerem da sua forma. Os crentes faziam qualquer coisa para atingir aquele objetivo através da manipulação. Os crentes profetizavam, mas a lógica estava em primeiro plano. Aí Paulo diz, olha gente, está errado isso aí. Porque o nosso caminhar, o caminhar do justo, não é pela vista. Porque pela vista é fácil caminhar, só que ele terá uma qualidade de vida ruim, espiritualmente falando. Ele terá uma vida fraca. Ele terá uma vida limitada, porque ele se torna independente de Deus. Ele se torna egoísta, mas um egoísta espiritual, que aparentemente é uma bênção, porque ele tem resposta para todas as coisas. Ele não tem dependência do Espírito Santo. Aí eu queria lembrar para os irmãos, e aí eu gostaria de ler com os irmãos, Mateus capítulo 7, hoje eu estou light, pense num homem sossegado. Capítulo 7 de João, eu vou dar uma palestra para os irmãos, aproveitando que é lição, né? Vamos usar lição, então eu vou querer entrar na área da lição mesmo. Aleluia? Mas isso não significa que não pode dizer nem aleluia, nem glória a Deus. Porque aleluia e glória a Deus é porque Jesus está na igreja. 24, 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e olha que interessante, e as pratica,
assemelho-á-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, a corrente de rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aí ele diz no versículo 26, e aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. Aí ele dá um adendo, para dar uma redundância no negócio, ele diz, e foi grande a sua queda. Ora, veja bem que interessante. Depois vamos voltar em Abacuque. O que é que nós vemos aqui? Dois tipos de crente. O que é que nós olhamos aqui? Dois tipos de pessoas. E tudo nasceu, veja bem, essa palavra de Jesus, ela nasceu por causa de um negocinho lá no futuro, no passado, aliás, que Jesus falou. Lá no versículo 21. Jesus disse, nem todo aquele que me diz, eu já estou bravo, hein? Senhor e Senhor, entrarão no reino dos céus. Está lá no 21, é só ler o 21. Nem todo aquele que me diz Senhor e Senhor entrará no reino dos, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está lá, ou seja, nos céus. Aí se você continuar lendo, Jesus continua dizendo, muitos me dirão, porque depois de uma palavra dessa, vai ter que ter uma defesa para o cabra. Senhor, nós profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos os demônios, e em teu nome fizemos maravilhas, muitas maravilhas. Olha, irmão, não foi milagre não, foi maravilhas. Milagre é uma coisa, maravilhas é outra. Milagre é um câncer ser curado, é uma dor de cabeça ser curada, até a AIDS é milagre. Maravilha é o camarada nascer sem no braço e o pregador orar e nascer o braço, isso é maravilha. Maravilha é o camarada não ter o dedo e o indivíduo orar e nascer um dedo lá, isso é maravilha. Maravilha é o camarada não ter a perna e o pregador orar e nascer uma perna, isso é maravilha. Pois a Bíblia diz que tem indivíduo que vai fazer isso e não vai entrar no céu. Mas por quê? O problema é, por quê? Porque tudo tem que ter um porquê. Oh, irmãos, a igreja de Jesus Cristo precisa se devotar à meditação na palavra. Por isso que Abacuque disse, eu entendi a tua palavra. É isso que ele está dizendo. Como eu entendi a tua palavra, o teu povo precisa de um avivamento, porque eles não estão entendendo. Eles estão sendo religiosos, estão indo cultuar, prestar o seu sacrifício, mas não estão entendendo. E é difícil isso aí, porque o crente não gosta de dizer, pô, eu entendo. Mas eu quero ver a qualidade de vida espiritual que ele vive, e isso é pela fé. O apóstolo Paulo responsabiliza a igreja. Eu vou citar o texto, mas se você quiser ler, você lê, que eu vou comentar ele. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 33 e 34. O 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Vê se não é. 33. Antigamente eu não costumava errar, não. Pode ser que eu errei hoje. É isso? Ah, é? Ah, então se é, a bênção é grande. As más conversações. Ele está falando para a igreja, ele não está falando para um grupinho de pessoas que não tem nada a ver com a igreja. Agora, por que as más conversações corrompem a igreja? Corrompem os bons costumes. Olha o versículo 34. Vigiai juntamente e não pequeis.
porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. E eu digo isso para a vergonha vossa. Lá no texto grego, eu digo isso para a vergonha da igreja. Vocês não têm ensinado, vocês não têm mutuamente buscado a meditação. É isso que ele está dizendo. Aí o que acontece? Vem o fermento e derruba, destrói a qualidade de vida do cristão. O cristão, quando aceita Jesus, ele quer ganhar até o capeta para Jesus. Se ele puder, ele ganha todo mundo quando ele vem, quando ele é novo. Eu não sei se é assim ainda, mas na minha época era. Eu dei muito trabalho para a minha família, porque eu queria ganhar todo mundo para Jesus. Acabei não ganhando ninguém. Mas eu queria. Mas o tempo vai passando. Aí vem aquele friozinho espiritual. Vem a acomodação. O camarada virou crente de verdade. A primeira coisa, quando vira crente de verdade, ele não prega mais para ninguém. Ele só quer ir para a igreja, louvar, ouvir a palavra, cantar, orar. Mas ele não tem um abraço, né? O nome de Abacuque significa abraço. Não consegue trazer ninguém, porque está frio, a qualidade de vida dele não é mais com a visão do Espírito Santo. E aí, irmãos, é preciso nós atentarmos para a meditação na palavra e praticar a palavra, porque Jesus disse que quem pratica a palavra é como alguém que alicerçou a sua casa na rocha. Vem os rios. Depois vamos chegar a Abacuque. Rio da amargura. Rio das dúvidas. Rio da tristeza. Tempestade dos rumores, das murmurações. Chuvas, não de bênção, mas chuva de cri-cri, de contenda. Isso vai vir mesmo, irmão. Pode vir, pode dar uma olhada no texto que veio para as duas casas, não veio só para uma não, para as duas. Mas uma estava na rocha. A diferença de um crente alicerçado na rocha, eu vou dizer qual é, e o na areia é simples. Uma pessoa ligou para mim, foi antes de ontem, querendo que eu vá pregar na igreja de qualquer jeito. Eu não gosto de pregar lá e não vou pregar. E eu não queria ir. Disse, mas pastor, só tem que vir na minha igreja. Eu digo, pastor, eu estou com um compromisso. Eu tinha um compromisso lá que eu podia desmarcar tranquilo que é na minha igreja. Mas por que o senhor não vem? Eu tentei convencê-lo. Ele disse, mas pastor, venha. Aí eu digo, eu já sei que ele é fanático. Eu disse para ele assim, vou não. Quero não. Minha mulher não deixa não. Aí ele desligou o telefone. A única maneira de... Ai, Jesus amado. Pronto, resolvi o problema rapidinho. Porque tem momentos que você tem que, para se safar, às vezes está numa brincadeira, mas você sabe o objetivo, o alvo, aonde é que você quer chegar. Porque às vezes nós queremos chegar, achamos que santidade é aquela coisa do, né? Você já sabe o que quer dizer. Não é santidade, é uma qualidade de vida espiritual. É a dependência de Deus. Não é ser antissocial, não é brincar com ninguém, não é dar uma risada, não. É ter uma qualidade de vida espiritual. E a Bíblia diz que aquele crente que faz a sua casa na rocha, ou seja, que tem a sua vida aplicada na prática, não no ouvir, mas na prática da palavra, esse crente, ele resiste, ele é resistente, perseverante, paciente, ele sabe que as tempestades vão passar, os rios irão baixar, depois ele vai tirar a lama e ele vai continuar servindo a Deus, porque a enchente vai vir mesmo, e depois da tempestade vem o problema. Depois de tempestade vem helicóptero, vem maca, vem médico. Não é assim? Gente com carro de mão para tirar lama. E depois vem a bonança. A bonança só vem depois de um grande trabalho, depois da tempestade. Mas o que acontece? Nós precisamos, para chegar nesse ponto, é difícil você falar para quem está sofrendo isso. É difícil você falar para quem está passando por um problema desse jeito.
Mas não é difícil se ele meditar na palavra. Todos nós, veja bem, pode marcar aí. Quem não passou, vai passar. Isso aqui não é profissional, isso é realidade. Todos nós passamos por problemas. E cada enxurrada tem a sua proporção. Às vezes o problema é pequeno, você rapidinho. Às vezes o problema é grande. Demora. Você ora dali, busca dali, aconselha-se com alguém dali, pede oração ali, mas ele vai passar. Só não vai passar se estiver alicerçado na areia. A areia aqui é no mundo. A areia aqui é no relaxo. A areia aqui é na falta de perseverança na oração, no buscar a Deus. A areia é algo insustentável. Não precisa uma grande enchente para derrubar. Precisa uma mininha pequena. Vai derrubar. Por isso que Jesus foi taxativo. Mas quando os rios, as chuvas, as tempestades, etc. e tal, passarem todas, você vai glorificar a Deus e você vai ter moral, vai ser contundente nas suas palavras, em dizer assim: eu venci. É gostoso nós falarmos assim. É uma derrota um crente passar 20 anos de crente e não poder falar eu venci. Ô pastor, eu não gosto muito de pastor que não tem problema, que não teve, e nem de crente também. Pastor, nunca tive problema. Eu falei, de onde é que você é? Você é da terra mesmo? Pastor, eu nunca tive problema. Peraí, então tem alguma coisa errada. Porque problemas, eles existem para eu resolver. Problemas, eles existem para o crente se virar e resolvê-los. E passar por eles. O gostoso é que depois ele vai poder dizer assim: passei pelo problema. Jesus me deu a vitória. Jesus patrocinou cada momento da minha vitória. Foi o Senhor. Foi Deus. Foi o Senhor. Porque a convicção é isso aí. A convicção ela é gerada dentro da prática. Eu quero muito falar disso hoje, para falar de Abacuque, da prática. Porque ouvir o Evangelho, até o kardecista ouve. Ouvir o Evangelho é só ler, ligar a televisão na Canção Nova, que até eles pregam. Ouvir o Evangelho, qualquer pessoa ouve. O problema não está no ouvir, o problema está em praticar o Evangelho. E o Evangelho é algo para ser praticado. E quando você começa a praticar o Evangelho, alicerçando a sua vida na rocha, buscando o avivamento genuíno, você vai ter uma vida genuína evangélica. Você vai ser submisso, você vai ser coerente, você vai medir as palavras, você vai ser um bom ouvinte, você vai ser um companheiro. Você não vai ser aquele que é só do contra, egocêntrico, só eu sei. Não, em toda reunião o cara diz, mas tem alguma coisa errada. Você vai saber administrar essas coisas. Amém, irmãos? Porque em você tem um avivamento. O avivamento é isso aí. Na realidade do hebraico, a palavra avivamento é uma palavra do português. Sabiam disso? Na verdade, no hebraico é traz a vida de volta. É forte. Nesse texto aí de Abacuque. Nesse texto de Abacuque, Senhor, traz a vida para a tua obra. Quer dizer, ela tem que reviver de novo, porque está morta. Ela precisa praticar aquelas obras do passado, porque morreram. Ela precisa de uma ressurreição. Por isso que Paulo diz no capítulo 3 de Efésios: vós ressuscitastes com Cristo. E se ressuscitaste com Cristo, a vossa vida está escondida em Cristo. Portanto, mortificai, versículo 3, os vossos membros terrenos, a prostituição, aí ele vai dizendo o que é. Porque você, no versículo 5, você já está morto, mas ressuscitou. Se ressuscitou, tem uma vida nova. Se tem uma vida nova, é avivamento.
avivamento. Aí ele sabe porque ele vem para a igreja. Ele sabe porque ele lê a Bíblia. Ele tem ideia de quando ele dobra o joelho para orar, porque nele há um avivamento. Depois eu vou dizer quando é preciso um avivamento. Eu tenho 10 minutos para falar sobre isso. Quando é preciso um avivamento? Prepara o chumbo aí. Se tem água gelada, toma, porque vai esquentar. Até o estômago vai esquentar. Sabe por que vai esquentar? Porque nós precisamos, agora eu vou falar de mim, como mestre, provocar na tua vida a busca de um avivamento. É a minha obrigação. A minha obrigação não é bajular, a minha obrigação não é falar receba, receba, a minha obrigação não é ficar profetizando bênção para você, que eu acredito nelas, mas a minha obrigação é te ensinar e provocar no teu coração a busca de um avivamento genuíno. Para quando você dobrar o joelho, Deus ficar em pé no trono e falar que ele é meu servo que está orando. Lá tem avivamento. E o diabo olha assim e fala, não posso mexer naquele cabra não. O demônio pergunta, por quê? Porque lá tem um avivamento. Até o problema para chegar, ele pensa 3 vezes. Não vou chegar muito ali de rápido não, porque eu tenho que ter uma estratégia. Mas por que um problema pergunta para o outro? Por quê? Porque tem um avivamento ali. Onde tem a vida, a morte não chega com facilidade. Eu gostaria de falar até meia-noite, mas eu vou falar por que um avivamento. Quando é necessário um avivamento? O profeta Abacuque, ele sabia que o avivamento leva o homem ao altar. Ele sabe que o avivamento leva o homem para perto de Deus. Quando é preciso um avivamento? Eu vou dizer aqui 4 coisas que eu marquei para não esquecer. Quando é que você percebe que está precisando de um avivamento? Primeiro, quando você só lê o jornal, a revista Tititi, a Veja e não lê a Bíblia. Está precisando de um avivamento. Porque é impossível crente que se diz crente não se alimentar do pão do céu, que é a palavra. A Bíblia é alimento. Eu aconselho você a ler a Bíblia, principalmente as epístolas paulinas. Quando o camarada se dedica a ler jornal, eu não sou contra ler jornal, não. Tem que ler. Mas o camarada se empolga, tem gente que se gaba. Eu conheço pessoas assim, que são até intelectuais, e dizem assim, pastor, eu leio 3 jornais todas as manhãs. Aí eu pergunto, e a sua edificação espiritual? Você sabe das notícias, mas o espírito fica vazio. Se você ler todos os jornais, tem por obrigação de, no mínimo, ler 3 capítulos da Bíblia. Esse indivíduo está precisando de um avivamento. Porque avivamento, irmão, não é o pastor estar dizendo aquilo que você quer ouvir, prometendo aquilo que você quer receber. Avivamento é dizer o que você tem que fazer para alcançar aquilo que você quer receber. É obrigação do pregador. Porque o que tem de pregador está de baciada, prometendo, profetizando e garantindo bênção para crente, não está escrito, mas os crentes de verdade não estão procurando a responsabilidade. E eu tenho certeza que já foi pregado isso aqui. Como naquela mensagem vencendo, o irmão citou aqui, as adversidades, que não tinha nome, que ele colocou o nome. Para vencer a adversidade, não se vence a adversidade relaxadamente. A adversidade engole o sujeito. Irmãos, nós temos que ter uma disciplina muito grande na nossa vida espiritual. Quando é preciso de um avivamento? Quando se precisa de um avivamento? Segundo, quando não venho à igreja congregar e fico plantado vendo a televisão. Esse indivíduo precisa de um avivamento.
Não vem dizer aqui para mim, não, pastor, mas você está sendo muito radical. Estou não. Muitos dirão naquele dia, eu li isso aqui, Senhor, eu era crente, eu fazia parte da igreja Deus da Bênção Grande, para não falar nomes aqui. Eu era membro da igreja, o milagre acontece todo dia. Cuspe de Cristo. Eu estava lendo uma lista hoje, tem uma igreja lá, eu sou membro da igreja Decanta Labasse. Tem bastante nomes. Fogo Santo, Fogo Azul, A de Amor, B de Baixinho. Aí Jesus vai dizer assim, mas eu não lhe conheço. Você era membro da igreja lá e não do meu corpo. Porque nós temos que ser primeiro membro do corpo de Cristo e servir a igreja de Cristo. Amém? Na igreja você serve. Você está aqui é para servir. Mas você é membro do corpo de Cristo. E para servir tem que ter endereço. Diga assim, para servir tem que ter endereço. Então, esse crente que não vem à igreja está precisando de um avivamento. Pode ir na casa dele. Pode conversar com ele tem tristeza, ele tem dúvida, ele tem confusão na cabeça, ele tem problema, ele não acredita em muita coisa. Pode ir, eu desafio você. Porque avivamento é se envolver. Jesus falou assim, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Interessante, né? Jesus tinha avivamento. João 8, 29, ele diz, o meu Pai nunca tem me deixado só. Sabe por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Tinha avivamento. Avivamento não é saída no coice, em cadeira e jogando. Não, irmão. Isso aí é alegria, é momento que a pessoa tem no Espírito Santo. São momentos das emoções que aflora aquela alegria. Isso acontece com um torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do Náutico, do Sport. Isso em qualquer lugar, o camarada pula, grita e chama pelo seu atleta e pula, tira a camiseta. Isso é alegria, é momentos. Avivamento é uma continuidade de vida espiritual genuína. Terceiro, quando critica em vez de compreender o que se diz, a obra e o que se faz. Tem camarada que é perito em criticar. Não, mas não, vai dar errado. Aí ele chega e ele encontra um outro crítico. Porque Mateus capítulo 24, 28 diz, onde está a carniça, aí se juntarão os urubus. Se tiver carniça, tem urubu. Se tiver um crítico, vai ter um outro crítico perto. Aí o crítico diz, rapaz, eu vou te falar, o pastor está fazendo isso, mas eu não concordo muito, não. Aí o outro diz, e tu não sabe de nada. Aí quando coça aqui, ó, ele vai aumentar o negócio. Não vai ficar só naquilo. Está precisando de um avivamento. Amém? Quando o avivamento chegar, quando o crítico chegar perto dele, ele vai falar assim, o sangue de Jesus tem poder. Antigamente a gente falava assim, hoje não se fala isso mais não. Falou, irmão, hoje está amarrado, irmão, isso sai do catacré, eu não aceito isso aí não. Isso não é de Deus não. Você está falando do meu pastor, não vou aceitar isso não. Isso é do diabo. Pronto, acabou. Encerra a conversa, porque lá tem avivamento. Aí o cara que não tem avivamento vai ter que buscar também, que vai ficar envergonhado. Diz, meu Deus. Isso aconteceu comigo, eu já falei aqui, eu tinha uma membro na minha igreja assim. Toda vez no culto, a infeliz tinha um problema para me contar dos outros, nunca dela. Parava na porta da igreja, pastor Mário, vem cá. Falei, meu Deus do céu. Ô pai. Chegava, fale. O senhor viu o tamanho da saia da fulana de tal? Parece até que eu andava olhando a saia das irmãs. Falou, não vi não, irmã. Mas o irmão não percebeu? Não. Estava muito curta. Falei, Jesus, tem misericórdia. Era daquelas irmãs que olhavam para você intimidando. Profeta, irmã profeta. Entrava no espírito em 2 minutos. Fechava o olho, profetizava.
Quando ela não me parava na igreja, ia na porta da minha casa. Disse, pastor, tem uma novidade para o senhor. Você viu como era que a menina do fulano de tal estava namorando no portão? Falava, vi não. Eu não fico olhando ninguém namorar. Não é meu ministério. Não é meu ministério. Meu ministério é pregar. É, mas o senhor precisava de ver. Como que dizendo, o senhor não está olhando direito, não. Aí um dia, minha esposa tinha passado, eu morava numa casa que era aquele vermelhão. Você lembra daquele piso de pobre? É, eu gostava daquilo. A minha esposa deixava aquilo que para pentear o cabelo, olhava aqui, ó. Vermelhão, xadrez. Aí ela tinha passado aquela cera vermelha, que ela limpava sempre. Joelha aqui, mas vamos fazer uma oração. Ela começou a orar, eu me levantei, coloquei a mão na cabeça dela e comecei a orar, Senhor, repreenda esse espírito de reporte dessa irmã. Tira esse espírito de Gil Gomes. Comecei a falar o nome. De Gil Gomes. De Afanásio Jazade. Que era os da época, né? De Wagner Monte, era os da época. A irmã regalou assim. Nunca mais a irmã me trouxe nenhuma novidade. Porque chegou o avivamento no coração dela. Precisava de um avivamento. Porque quem não tem avivamento inventa as coisas para... Você entendeu como é que é? Agora, quando chega o avivamento, ele melhora. O pastor não tem problema com ele. Ele está sempre pronto para ajudar. Pastor, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa. Diga, ele está pronto porque há um avivamento. Por isso que o justo vive pela fé. Porque ele vem antecipado às coisas espirituais. Quarto, meu Deus, eu tomei muito tempo. Quando murmura, em vez de orar. Murmurar é mais fácil. Orar é mais difícil. Murmurar é mais fácil porque a lógica vai de encontro à mente dele e ele encontra uma razão para ser contra aquilo que está sendo feito. Então, como ele não tem avivamento, ele só pode verbalizar murmuração. Orar é difícil porque tem que dobrar o joelho. Tem que se render à realidade do momento. Tem que entender que a pessoa está certa. Tem que entender que Deus está no controle. Ele tem que entender que o Espírito Santo está agindo. Então orar é mais difícil. Mas quem tem avivamento no coração, ora, não murmura. Ainda que esteja errado, ele vai e diz, Senhor, dai luz ao teu servo. Entendeu como é que é o negócio? A oração do avivamento é assim. A oração de quem tem avivamento não é aquela oração que ele falou para 10 irmãos para depois orar. Porque tem irmão que vai orar, mas ele fala para 10. E ó, não concordo não, hein? Está errado mesmo, hein? Está errado. Concordo não. Aí vai orar. Quando ele dobra o joelho para orar, Deus diz, não vou receber. Agora, quem tem avivamento diz, não, Senhor. Talvez eu esteja enganado, o irmão está vendo diferente. Mas dá luz a teu servo, para que ele veja. Ele está sempre pronto para ajudar o seu pastor, o seu líder, seja quem for. Ele está pronto, porque tem avivamento nele. Quem tem avivamento, Abacuque tinha, pode dizer assim, ainda que a figueira não floresça. Isso é viver pela fé. Ainda que que o produto da oliveira minta. Ainda que não nasça mais pastagem. Que nos currais não existam mais vacas. Que na malhada as ovelhas sejam arrebatadas. Todavia, eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Esse tem avivamento. Quebrou a guitarra, o cordão da guitarra, põe um barbante. Toca com o barbante, mas não deixa de tocar. Tem músico, se tiver aqui, vai levar um agora. Quebrou a corda, não toca não. Toca, é 6, toca com 5. Mas não deixa parar. Ainda que a corda toque, você vai inventar um salmo na hora. Ainda que a corda do violão toque, quebre, eu não vou parar de louvar o Senhor. Eu toco com 5 cordas. Olha, João da Praia tocava com uma. E era João da Praia? Cantando na onda, a vaca vai, o boi vai atrás, com uma corda. O crente
estudou, treinou, ensaiou, não toca com 5? Toca! Louve o Senhor, porque tem avivamento aí. Vamos terminar. Ore, entenda, congregue e leia a Bíblia. Isso aqui é remédio para curar qualquer frieza espiritual. Amém? Então leia a Bíblia, congregue, entenda e ore. Isso é remédio para curar qualquer geladeira. Qualquer geladeira. Porque vai se manifestar na tua vida o avivamento. Então, quando Jesus chamar você, lá naquele dia, você vai ouvir muitos: eu não te conheço, eu não te conheço, eu não te conheço, eu nunca te vi. Mas também vai ouvir: vinde bendito do meu Pai, entrai no repouso eterno, no reino que está preparado antes da fundação do mundo. Você vai ouvir também isso aí. Eu estou preocupado. Eu vou dar um estudo no segundo domingo numa denominação, e eu vou falar sobre o obreiro e o Espírito Santo. 2 horas de estudo só, é pouco. Mas a minha preocupação é que os crentes estão perdendo a genuinidade de uma vida espiritual. E nós precisamos resgatá-la. Era isso que Abacuque estava fazendo aqui. Primeiro ele antevê, dizendo: olha, gente, é o seguinte, o torto, ele confia nele mesmo. Você vai conversar e diz: não, eu já sei. Aí você vai dizer: não, mas eu já sabia. Ele até se alega na derrota. Agora, Abacuque está dizendo isso. Mas o justo, através de sua fé, ele tem uma vida diferente. Ele não anda pela vista. Ele não anda pela lógica. Ele se propõe a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Por quê? Apesar de nós falarmos todas as outras coisas, o texto não diz assim. O texto diz assim: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, estas vos serão acrescentadas. Estas coisas o quê? Tudo que Deus prometeu para a sua vida. Tudo que Jesus falou no contexto, ele diz: eu falei tudo isso. Isso que eu falei vai ser acrescentado, vai ser em dobro, se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque o reino de Deus todo mundo quer buscar. Mas ele diz: e a sua justiça. Isso é avivamento. Amém? Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi cantado um hino aqui que foi muito claro, esse último hino que foi cantado. A riqueza, a honra, o domínio, inclusive sobre nós, é do Senhor, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Sabe por que é que no capítulo 22, escuta isso aqui, eu quero que você fique de pé agora. Sabe, pastor Fernando, por que é que no capítulo 22 de Gênesis, no versículo 2, Deus diz assim para Abraão: Abraão, pega teu filho Isaque, teu único filho, a quem tanto amas, leva para a região de Moriá e me entrega em holocausto no monte que eu te mostrarei. Versículo 2. Por que ele disse teu único filho? Isaque não era o único filho de Abraão. Abraão tinha Ismael. Por que ele disse teu único filho? Porque só serve para Deus aquilo que serve para você. O que não serve para você, não serve para Deus. Então o que é que serve para você? Como templo do Espírito Santo? Uma vida espiritual, um avivamento,
uma qualidade de vida boa, santidade, é honrar a Deus, dar seu dízimo, sua oferta, tudo de melhor, não é isso? Você não serve para Deus. Ismael não servia para Abraão, não servia, mas Isaac servia. Era o filho da promessa, da velhice, estava tudo em Isaac. Deus diz: eu quero ele, porque ele é importante para você. Se é importante para você, vai ser para mim. Então, ideia? E Abraão, como tinha avivamento, disse: então é seu. E levou para o Monte Moriá. Entregue para Deus a sua vida, mas não derrotada, lascada, humilhada. Busque avivamento para você ser um holocausto vivo na igreja, para você ser um holocausto vivo na vida diária, e Deus poder ficar de pé no trono e louvar você. É palavra forte, né? Deus quer te louvar. Você poderia indagar: mas pastor, mas não é Deus que é o único digno de louvor? É, mas o que Deus mais quer é louvar o homem. Paulo diz: não é bom aquele que se louva a si mesmo, mas é bom aquele que Deus o louva. O que é isso? Deus quer elogiar você perante os anjos. Está vendo meu servo Marcos? Homem justo, reto, honesto, tem avivamento. Está vendo Adriano? Justo. Eu estou aqui com o nome fictício. Honesto, desvia-se do mal. Entendeu? É isso que Deus quer fazer. Olha lá meu servo Jó. Desvia-se do mal. É justo, é reto, é honesto. Isso é louvor. E isso não é surpresa para Deus e nem sobrenatural. Na nossa vida deveria ser natural. O não natural é não fazer. O não natural é não acontecer isso na nossa vida, porque o natural é acontecer. Sabe por quê? Porque Deus investe muito alto em tua vida. Não vai pensar que é de graça, Ele investe muito. Muito tempo, muita dedicação, o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, com lágrimas, levando você de um canto para o outro, uma mensagem, uma palavra, uma profecia, um apóstolo, é uma leitura da Bíblia, é algo que você vê no céu, é uma nuvem. O Espírito Santo sempre está investindo em você para ter um avivamento na sua vida, porque Ele não vai perder você para o diabo, porque você é mais do que vencedor. Coloque a mão no seu coração, vamos fazer uma oração e assim eu estarei terminando a minha parte. Meu Salvador, meu Criador, ouvi a tua palavra e clamo, Senhor, por um avivamento, a começar pela minha vida, porque, Senhor, eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. E por esta fé eu quero viver a minha vida para te glorificar, para te adorar. E eu quero, Senhor, que o Senhor, venha a tua misericórdia, pela tua graça, derrama um avivamento na vida dos teus servos, que o Espírito Santo possa conduzi-los à realidade da tua palavra, que as mentes possam se abrir, ó Pai querido, para entender a tua palavra, e que haja um buscar da tua presença, que haja, Senhor, um esforço para o jejum, para a oração, e o Senhor vai realizar a sua obra. Muito obrigado, Pai Santo, porque nós sabemos que nós já temos o dom da prosperidade, que nós temos o dom da salvação, o dom da vida eterna. Nós já temos, Senhor, aquilo que pedimos em oração. O teu Filho Jesus Cristo falou isso para nós, e nós cremos através da palavra e pela unção do Espírito Santo, que tudo que nós pedimos em teu nome será realizado. Nós já sabemos dessa coisa, mas o que nós clamamos agora é um avivamento no nosso coração, porque queremos reinar em vida, mas em vida espiritual, com alegria, com júbilo e com unção para a tua glória. Derrama, Senhor, um avivamento real, genuíno, para que a nossa vida espiritual seja uma vida genuína na tua presença. Amém. Aplauda o Senhor para a glória de Deus.